Oi pessoal, eu sou o Juan e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um RPG que estou fazendo. O nome dele é Bloodlight, ele é um RPG solo de vampiro e a ideia é que ele seja uma junção de Ironsworn e Vampira Máscara. Você não precisa conhecer nenhum dos dois para jogar o Bloodlight, porém, se você conhecer, talvez seja mais fácil de você sacar algumas mecânicas e algumas coisas, porém não é necessário. A ideia do Bloodlight, ele nasceu faz tempo já, desde que eu comecei a jogar RPG. E a ideia é que seja uma junção desses dois outros RPGs, só que de uma forma bem leve nas regras, e que você consiga jogar rapidamente, fazer seu personagem rapidamente, e sem precisar ler muita coisa. Até agora o arquivo está com umas 20 páginas, e isso incluindo capa, contracapa, ficha de personagem. Então a ideia é que seja algo bem direto ao ponto mesmo, sucinto, mas sem deixar de lado aquilo que é importante. E atualmente foi lançado um RPG que ele possui essa mesma ideia, de juntar Vampira Máscara e Ironsworn. O nome dele é Elegy, e você pode encontrar ele neste link aqui no it.io, certo? E ele é uma das inspirações para o Bloodlight. A ideia principalmente é fazer uma versão minimalista do Elegy, certo? E a ideia desse vídeo é fazer uma apresentação e principalmente uma criação de personagem do Bloodlight, ok? Chegamos aqui então na criação de personagens. Nós temos aqui a ficha também de personagem. Do lado esquerdo vocês conseguem ver a ficha e a parte da frente da ficha e a parte de trás, que seria as trilhas, e a ideia é que eu vou fazendo a ficha e explicando as mecânicas para vocês, certo? Então vamos começar primeiramente do nome do personagem e da linhagem do personagem, ok? Para nome eu vou escolher Alan Silva, certo? E para a linhagem, aqui nós vamos ter 5 linhagens. Nós vamos ter a linhagem. Primeiramente, o que é uma linhagem, certo? É de quem o seu vampiro é descendente, qual sangue ele carrega nas veias dele, certo? Cada linhagem vai ter um dom sobrenatural, uma maldição e um objetivo inconsciente compartilhado, herdado do primeiro da linhagem. Então nós temos a linhagem do Drácula, da Carmila, do Nosferatu, dos Iluminados. Nós temos o Desprovidos também. Para o nosso Alan, eu vou escolher a linhagem do Drácula, que aqui tem um pequeno texto sobre a linhagem, apenas uma noção da ideia mesmo. E nós temos o dom sobrenatural, que é controle de vontade. Temos a maldição, que ele tem o item ou um local, até mesmo alguém, que significa muito. E é necessário repousar ao amanhecer perto disso. E o objetivo é possuir aquilo que seus olhos veem e além. Então, nós temos o nossa linhagem do Alan. Drácula, nós temos aqui o dom sobrenatural, controlar vontade. Cada dom sobrenatural que seja própria da linhagem começa com 2 pontos. Deixa eu
aumentar aqui, começa com 2 pontos, ok? E logo mais eu vou explicar como é que funciona a rolagem. Voltando então para criação de personagem, agora nós temos a distribuição dos atributos, certo? Que são 3, 2, 2 e 1. Eu vou colocar que o Alan tem 1 de força, 1 de agilidade, 3 de inteligência, 2 de glamour e 2 de convicção, ok? Então vamos explicar um pouquinho do como é que funciona a mecânica do Bloodlight. Sempre que você for fazer algo, você vai rolar um dado de 6 lados e vai somar aos pontos de atributo que você tem que esteja relacionado com aquela ação. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma ação que eu vou dar um soco em alguém, por exemplo, eu rolo o dado e somo mais um aqui no caso do Alan, porque ele tem 1 de força, ok? E a ideia de quando for usar o dom sobrenatural também é a mesma. Eu rolo o dado e somo mais 2, no caso aqui do dom sobrenatural, controlar vontades. E contra o que você vai rolar? Você vai rolar 2 dados de 10 lados e você vai observar o resultado de cada dado individualmente, certo? E daí, dependendo disso, você pode, o seu resultado do dado mais a soma do seu atributo pode superar apenas um dos dados, os 2 dados ou nenhum dos dados. E a partir disso, a mecânica do jogo e a história vai se desenvolver, certo? Eu não vou dar tanto detalhe assim, porque isso é mais uma construção de personagem. E essa parte da mecânica pode ficar para depois outro vídeo ou até mesmo para vocês lerem que é algo muito simples, certo? Depois de colocar os atributos, a gente ajusta a força de vontade para mais 2, corpo e mente para mais 5 e fome para mais 1. Então nós vamos aqui ajustar o corpo, que é o quão saudável você está, ou quão íntegro fisicamente você está, né? Se você não levou nenhum machucado, nenhum dano. Então aqui você começa com mais 5. A mente é a mesma coisa, só que para a mente. Então, quão estável mentalmente você está, quão tranquilo, é mais 5. E nós temos a força de vontade, que vai servir de uma mecânica para você conseguir ou cancelar um dado de desafio, que é esses D10 que você tem que superar. Isso quando está no positivo. Ou vai servir para cancelar o seu dado que você rola para tentar superar os D10. Isso quando está no negativo, certo? E isso vai aumentando e diminuindo a partir das rolagens que você vai fazendo. E nós ajustamos a fome para 1, que de uma forma breve, sempre que você for rolar um atributo e a sua fome for igual ou menor que esse atributo, isso vai dar um efeito diferente se você tirar 1 ou 6 do seu dado, do seu 1d6 que você rolar, certo? De forma breve, essa é algumas pinceladas na mecânica do Bloodlight, certo? E o último passo para você concluir sua ficha de personagem é você fazer um juramento, escolher um juramento épico ou extremo, e um juramento problemático ou perigoso, certo? Então a gente vem aqui
na trilha de juramento, que é justamente o verso da página. E o que é um juramento? Um juramento é uma missão que você tem que fazer. E quanto maior o nível dessa missão, mais você vai demorar. Então você começa com um juramento de longo prazo, que eu posso colocar como me vingar de quem me transformou. Eu coloco um nível para esse juramento. Vou colocar aqui épico. E daí vai ter uma mecânica também para como você vai progredir nesse juramento. E agora tem um de curto prazo, que seria o que eu vou fazer assim que começar o jogo. Então eu posso dizer que eu acabei de chegar numa cidade e eu vou conhecer os líderes da cidade, ou o líder da minha linhagem naquela cidade. Conhecer o líder da linhagem na cidade. Eu vou colocar isso como algo que é problemático? Não, que é problemático. Problemático. E aqui nós já temos uma ficha de personagem feita. Opa, agora que eu vi que eu tava ali em cima. Então agora vocês podem ver a ficha de personagem totalmente feita. Então temos aqui o nome, temos uma linhagem, temos os atributos, temos a fome, temos o dom sobrenatural, temos a mente, o corpo, a força de vontade e nossos juramentos, nossas missões. Que uma missão de curto prazo, que é essa de conhecer o líder da linhagem na cidade, e a missão de longo prazo, que é me vingar de quem me transformou em vampiro, certo? Esse é apenas um vídeo de criação de personagem mesmo, então só teve algumas pinceladas na mecânica, mas a ideia é justamente apresentar o Light para vocês. E agora eu vou fazer um pouquinho passar ao longo das páginas. Não vou comentar, apenas demonstrando mesmo como é que as páginas estão. Então temos aqui as regras, né, de desafio para você fazer as coisas. Temos aqui as linhagens, explicando essa mecânica de fome, a introdução do que é RPG, do que é o Bloodlight. Temos algumas consequências para suas rolagens, temos a explicação de cada dom sobrenatural, juramentos, como é que funciona, a dificuldade de cada juramento. Temos os oráculos, né? Para caso você queira ter alguma inspiração ou queira deixar nesse improviso, né, do que vai acontecer na cena. E aqui já vemos a página final e as últimas duas páginas, que é a questão da ficha de personagem e as trilhas de juramento. Então, pessoal, esse é o Light, ele está em construção. Caso alguém queira deixar algum comentário, sinta-se à vontade. Caso você comente o que achou, o que você pensa sobre, alguma dica, qualquer coisa é bem-vinda. Logo mais eu vou estar disponibilizando para vocês jogarem e testarem. Então é isso aí, valeu e até mais.